É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Olá, estamos voltando no nosso segundo bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, vá no nosso canal Deite on Divan, se inscreva e compartilha. Doutor, a gente estava pensando, até falando nos bastidores aqui, né, sobre essa questão que a gente terminou o primeiro bloco falando da lipoaspiração, né? E as Certo. pessoas hoje em dia, elas vêm com algo, com medo dessa lipo, né? Porque antigamente era uma coisa mais complicada, né? O jeito de fazer, não sei, né? Você estava explicando. Então, elas têm esse medo, né? A gente tem, eu acho legal você explicar para elas O que mudou, o que né? que mudou, né? Uhum. Não é esse bicho de sete cabeças. Não, não. Os fatos que aconteceram não foram por causa da lipo, tem, né? Como Esclarecer aconteceu como que chama mesmo? aquele do Rose Saron, O né? cantor do LS Jack. LS Esqueci Jack, o nome isso dele. é LS Jack. Que a lipo, no início, era uma cirurgia bem agressiva, era uma técnica, né, nova, e essa técnica foi se modernizando ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente tem a hidrolipo, que a gente usa soro fisiológico para ajudar a diluir a gordura, tem a adrenalina, que diminui também o sangramento, mas para vocês terem uma noção, no começo, muitas vezes precisava fazer transfusão de sangue no pós-operatório. E falando de complicações em mídia também, é muito importante a gente destacar que nem sempre o problema está relacionado ao processo operatório. Então, muitas complicações estão relacionadas à anestesia, ao lugar onde é feita a cirurgia, né? Existem clínicas que não têm preparo para isso. Ao profissional. Sim. Nossa, viabilizo muito a cirurgia em ambiente hospitalar, hospitais com UTI, com equipe preparada, sempre uma equipe unida, né? Que é muito importante. E também tem o viés do paciente, né? Às vezes os pacientes escondem algumas informações do cirurgião. Às vezes não é nem que esconde, às vezes acha que Esquece não é de falar, relevante, né? Relevante, que né? não tem nada a ver. Mas uma coisa que a gente vê também, Carol, que é interessante, o paciente vai no cirurgião, ele se nega, vai no outro, ele se nega, vai no outro, ele se nega. Aí, por E aí ela que começa a perceber que determinadas coisas que foram comentadas, o cirurgião Aí ela- arrepiava, aí ela começa a omitir um pouquinho. Mas tipo, Então tem que tomar cuidado. Uso de hormônios, por exemplo, em excesso, essas ciclagens hormonais, alguns medicamentos que aumentam o sangramento, alergias medicamentosas, intolerâncias medicamentosas, histórico prévio de alterações ou problemas em cirurgias anteriores, que não são necessariamente cirurgias plásticas, infecções recentes, infecção de urina, Covid. Então, pode-se imaginar que não é tão importante falar, mas é fundamental. É igual o exemplo que eu estava dando para vocês. Algumas suplementações, por exemplo, a cúrcuma, arnica, gengibre, alho, aumentam o sangramento. Se aquela paciente já tem uma predisposição ao sangramento aumentado, fisiológico, característica genética dela, e o cirurgião não suspende determinados suplementos, ela pode ter uma complicação durante a cirurgia. E lembrar também, pessoal, que toda cirurgia sempre tem um percentual de complicação. Nenhuma cirurgia é livre de complicações. Sim. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é melhorar o maior controle possível dos fatores, né, possíveis de inibir o máximo complicação possível, né? para que a cirurgia ocorra da forma mais tranquila possível. E entra a questão também de suspender esse alimento que vai provocar esse sangramento, né? Até porque a gente não sabe quem tem, quem não tem, Sim, essa possibilidade. sim. Existe a possibilidade de fazer alguns testes assim? Não existe isso. Não, os testes que a gente faz são para, a gente chama de discrasia sanguínea, né, que são problemas genéticos que levam a alterações da coagulação. Mas não são exames de rotina. Então, no histórico que a gente entrevista o paciente na anamnese, é importante tocar nesse assunto e perguntar se tem algum histórico familiar, alguma complicação, as outras cirurgias que porventura já tenham sido feitas, para a gente tentar captar o máximo possível de informações para deixar um ambiente seguro, né? E a paciente passa também pelo anestesista, né? E Sim. o anestesista também já faz uma série de Cardiologia. exames, né? Tudo. Não é obrigatório, Grazi, todos passarem, sabe? Mas a gente vê até uma certa resistência.
Ah, tem que pagar uma consulta para o anestesista, tem que pagar uma consulta para o cardiologista, para ir lá, para ele me dizer que eu não tenho nada. Eu falo, que bom que ele falou que você não tem nada, né? Mas é uma segurança. Tanto para o médico, para a gente saber possíveis ações, caso ocorra alguma complicação, né? Sim. Um exemplo clássico é o tabagismo, que muitas vezes as pessoas não contam, porque sabem que é meio incompatível com o processo operatório, e aí a gente tem alteração da vascularização no pós-operatório, trombose, embolia pulmonar, isquemia, é um terror, né? O que eu quero para ser a realização de um sonho, digamos exatamente. assim, vira um grande pesadelo. Eu tenho fama de chato também, de não fazer cirurgia combinada, eu faço alguns casos, mas a grande maioria não. Mama, abdômen, lipo, enxerto, estende muito tempo cirúrgico. Então, essas pacientes, por exemplo, de cirurgias combinadas, são raros casos, poucos que nós fazemos, pacientes extremamente investigadas, totalmente avaliadas, para que a gente possa oferecer essa segurança. Então, e aí, às vezes, a gente se frustra, porque a gente acha que vai chegar no consultório, vai passar E numa vai sair a consulta Barbie e vai lá. fazer a cirurgia amanhã. É. Sou essa pessoa. Aí saí de lá totalmente frustrada. Tem um peso, né? Tem que emagrecer, Exatamente. né? Aí ele falou comigo assim, ó, para ficar boa, você tem que perder 7 quilos, no mínimo. Para ficar muito boa, você tem que perder no mínimo 10. O endocrinologista falou, para ficar top, Carol, você precisa perder 10, 12. Então, falei, gente, agora eu vou entrar numa luta contra a balança, para daqui não sei quanto tempo eu voltar a pensar nisso novamente. Sim. Não foi assim, cheguei lá no consultório, que é por isso que eu iniciei o programa falando, não basta ter dinheiro e vontade. Tem que... Tem E um processo. aproveitando esse gancho que você falou do peso, também é informação legal, pessoal, que as pessoas não têm. Às vezes você e uma amiga sua têm o mesmo padrão corporal, usam o mesmo número de calça, de roupa e tal. Aí uma vai lá e opera e a outra tem a cirurgia contraindicada. Mas como assim, se a gente usa o mesmo tamanho de calça, de camisa, de tudo, a gente tem o corpo parecido? Uma das coisas que a gente tem que observar é aonde está essa gordura. Então, nós temos que diferenciar a gordura intra-abdominal, que ela fica no meio dos órgãos, e a gordura que fica embaixo da pele. A gordura que fica embaixo da pele, o cirurgião plástico consegue alcançar com a cânula de lipo. A gordurinha que está dentro do abdômen, a gente não consegue alcançar. É uma gordura que tem que ser perdida com dieta. Às vezes você tem, então, o mesmo padrão corporal, as duas pacientes lá com a barriguinha, só que uma tem gordura dentro e a outra não. Aqui tem dentro, dieta. Aqui não tem dentro, já dá para fazer a cirurgia se tiver no peso correto. Essa é uma Tem algum exame? É muito interessante. Aí faz um exame que consegue ver o que uma está dentro. Físico, a gente consegue observar, né, na palpação, né? Mas existem alguns exames de densitometria que a gente consegue observar. Eu nunca pensei. Mas um exame clínico simples a gente consegue diferenciar. Eu gosto de dizer porque é muito interessante que alguém opera, as amigas depois vão junto. É muito legal, né? Só que tem esse papo, mas a minha amiga colocou, eu não posso, porque a gente é igual, a gente tem o mesmo tamanho, mesmo peso, mas a constituição corporal é diferente. Olha. Um outro exemplo falando disso também, que é interessantíssimo, é o caso do peso e, mais uma vez, da constituição corporal. Eu posso ter duas pessoas com 60 quilos, uma vai ter 70% de massa muscular e a outra vai ter 20% de massa muscular. Então, uma é a falsa magra e a outra está com a musculatura no lugar. Às vezes, fica essa preocupação da balança, quantos quilos que eu tenho que perder. A preocupação correta é quanto de gordura que eu tenho que perder. E daí vem, entrando no assunto do preparo pré-operatório e pós-operatório, o exercício físico, a dieta correta, para que mude a constituição corporal. Até para ajudar no pós-cirúrgico também, né? Desde coluna, consciência corporal, para você conseguir se movimentar bem, levantar da cama, deitar. Função intestinal, que a musculatura ajuda a melhorar. E na dor também. Pacientes que têm uma musculatura mais bem desenvolvida, como eles têm uma movimentação mais controlada, tudo, né? eles sentem menos dor. Um atleta de um sedentário, tudo é diferente, né? E às vezes eles têm o mesmo peso. Né? Então, cuidado com a balança aí. Que bacana. E a pessoa que faz a bariátrica, né? Eu penso, ela chega no teu consultório, ela já emagreceu, mas ela tá com deficiência mas deficiência de vitaminas, de ferritinas, de não sei o quê. Como que é? É diferente? É um assunto super interessante também. Quando a gente fala de excesso de perda ponderal, são os grandes emagrecimentos, eles podem acontecer por questões cirúrgicas, né, que é o caso da cirurgia bariátrica, ou por dieta mesmo, né?
A gente tem que lembrar que são dois pacientes, são duas pessoas diferentes. A que emagrece às custas de uma dieta com qualidade, também não pode ficar anoréxico. Teoricamente, os elementos, vitaminas, sais minerais, são todos normais. A cirurgia bariátrica, uma das técnicas, por exemplo, é altamente desabsortiva. Então, você emagrece porque você tem dificuldade de absorver determinados nutrientes, além da gordura e do açúcar. Então, são pacientes que precisam de um segmento e reposição vitamínica e mineral. É fundamental fazer o pré-operatório bem feito. E a gente nota que tem pacientes que vêm extremamente bem controlados e bem orientados e bem cuidados, e outros não. A gente fala que o paciente é sarcopênico, ele está tão magro que ele não tem nem musculatura. E Sim. desnutrido, né? Sim. Às vezes a gente tem uma pessoa que pode estar obesa e desnutrida, porque os nutrientes eles não têm Tem. na corrente sanguínea. Então, precisa fazer essa avaliação. Por quê? Vai ter interferência na cicatrização, no edema, no sangramento, na anestesia, né? Então, os elementos que compõem o nosso suporte nutricional, eles fazem o nosso organismo funcionar da forma correta. Se eles estão em falta, a gente tem que suplementar. Sim. E na cicatriz, perguntando agora sobre mim, né? Eu tenho alergia ao micropore, né? Sim. Então, a cola do micropore, né? Então, na minha cicatriz, nunca pude pôr nada, né? E hoje tem coisa diferente ou não? Continua o micropore. Houve uma evolução dos curativos também e dos tipos de cola. Hoje a gente tem até band-aid líquido, pra você ter noção. Olha. É muito interessante, né? Nossa, que Mas legal. essa questão da alergia, é bom que se faça um teste prévio com algumas marcas de micropore, porque pode haver alguma que você não desenvolva tanta alergia. E lembrar que o curativo na plástica, ele é importante, mas ele não precisa ser seguido por vários dias, né? A gente tem uma sutura, a ferida está fechada, não tem líquido, não tem machucado, então ele serve mais para proteção. Então a gente pode lançar a mão de outras alternativas que não tenham cola necessariamente para proteger essa região. Mas é muito comum a alergia a micropore, É? muito comum. Eu lembro que eu nem mexia. Eu falei assim, nossa, não é no pescoço, não. Eu falei assim, não quero nem mexer. Eu não posso pôr o negócio, então a cicatriz ficou ótima. Que bom. Bom, tá muito bom. É? É esse rolinho, muito bom mesmo. De onde que é? É da Casa do Bolo? Ai, é uma delícia. Meu marido Bom. sempre compra lá. Vamos É. chamar ele pra patrocinar a gente, porque tá muito bom esse bolo. É isso aí. Meu marido sempre pega lá. Esses dias pegou um churros lá, tá uma delícia. Gente, tá aparecendo aí pra nós mais um dos nossos patrocinadores. Falando em patrocínio, Muito bem. Colégio Gênios. Se você tá precisando aí de um colégio de confiança, de segurança, para maternal e fundamental, período integral, eu super indico o Colégio Gênios. Falar com a Kelly e com o Fernando. Fica ali na Praça João Pinheiro. É o colégio dos meus filhos, então assim, tô indicando algo que eu confio. Gente, o assunto tá maravilhoso, mas né, eu tô sabendo que tem um presente aí pra nós. No final, nós vamos abrir esse presente aí, né? Essa sacolinha não tá à toa, hein, não. Ai, que ótimo. Eu trouxe um presentinho para vocês, para o programa, né? Para trazer mais conforto e carinho ainda para os Ai, entrevistados, que já legal. que vocês recebem a gente tão bem. É mais um mimo para completar esse carinho. Ai, Depois, que no final, legal. você vai ver o Ai, que 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 é. bacana. Já tô curiosa, gente. Olha só. Outra coisa também que eu tenho em relação, né, é essa questão da mama. Hoje Certo. mudou, as próteses são diferentes. Entendeu? Bom, A minha eu descobri agora, né, que vai fazer 10 anos. Eu falei, nossa, eu já tô puxando a orelha Ela aqui tem já. que encontrar o médico. assim, nossa, Edgar, eu fui falei, nossa, faz quanto tempo? Eu falei assim, nossa, eu acho que tem que trocar. É, E quanto tempo dura, a consistência é diferente? Conta pra gente como que é. vamos lá. Pra eu já pensar que jeito que eu vou fazer. Primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é a prótese não é para sempre, né? Então a prótese, hoje em dia, a gente não data mais X anos, mas a gente sabe que a partir de determinado tempo, a probabilidade de acontecerem complicações aumenta estatisticamente, né? Então, hoje a gente pode dizer que uma prótese com segurança pode ficar em torno de 15 anos, mais ou menos. Mas eu já retirei e troquei próteses com 20 anos e que estava tudo bem. Então, depende da reação corporal ao implante, depende do tipo de implante, do tipo de silicone, formato, a cápsula, né?
que varia de uma técnica para outra, de uma paciente para outra, o quão vai durar isso. Lembre que é um produto farmacêutico, como qualquer outro, como uma resina dentária, como uma prótese ortopédica, Quais são os tem riscos? validade, né? Os riscos que nós temos, são 3 principais riscos em prótese de mama, que são os mais comuns, mas todos com uma taxa baixa. O primeiro deles é o hematoma, que é um sangramento que pode acontecer no pós-operatório, normalmente pós-operatório imediato, 48 horas, ou por trauma, ou a paciente virou na cama, ou algum vasinho sangrou, né? Segunda complicação é a infecção, que hoje em dia é muito rara mesmo, que o processo de esterilização das próteses é muito avançado, os cuidados intraoperatórios também são muito bons, mas eventualmente você pode ter alguma infecção no pós-operatório, uma infecção de garganta, uma infecção de urina, e essas bactérias indiretamente contaminarem a região da prótese. E a terceira complicação é a Qual que é a contratura porcentagem? em torno de 1 a 2%. Muito pouco, né? E o terceiro é a contratura, que tem uma porcentagem de até 4% a longo prazo. A contratura é o que os leigos chamam de rejeição. Então, chega a determinado momento que aquele implante incomoda seu organismo por diversos fatores. A gente pode falar de biofilme, pode falar de alteração hormonal, gestação, trauma local. E aí o seu organismo isola essa prótese, ele cria uma cápsula que ele já criaria, ele deixa ela mais densa e ela contrai sobre a prótese. Aí você vai perceber que a mama muda de textura. Sim, eu Fica tenho uma conhecida que dolorida. sofreu um acidente de carro e aconteceu isso, aí ela veio Pronto. parar aqui em cima. Exatamente. E é justamente em cima dessa complicação, por exemplo, que a gente fala da durabilidade. Então, hoje a gente sabe que a partir de 15 anos de pós-operatório, quase metade das pacientes vão desenvolver contratura capsular. Com 20 anos, quase 100% das pacientes vão desenvolver contratura capsular. Então, é uma oportunidade para troca dessa prótese. As próteses mais modernas, hoje, elas trazem, segundo o estudo dessas complicações, melhorias daquelas características que os cientistas julgam ser a causa das complicações. Então, por exemplo, a cápsula da prótese hoje é mais moderna, a gente tem cápsulas de nanotecnologia, de microtextura, antigamente nós não tínhamos. O gel de silicone também mudou a textura do gel, o tipo de preenchimento da prótese. E hoje é interessante que nós temos próteses que oferecem diversas características. Então a gente tem próteses mais preenchidas, que a mama fica mais durinha, tem próteses menos preenchidas, que o resultado fica mais natural. Formatos diferentes. Então temos uma gama aí de opções que facilita muito a vida do cirurgião para que a gente consiga atingir o resultado que é a paciente Eu achei deseja. legal um negócio que eu vi, que eu não entendi, mas falei assim, ó, diferente, né? Que você coloca ela entre o músculo e entre a pele, não é? Porque Sim. antes era só no músculo e só na pele. É. E agora tem um outro, eu falei, nossa, deve ser legal. O famoso sutiã interno, né? Que está na moda aí no Instagram, nas mídias, no TikTok, né? Na verdade, existem muitas técnicas de inserção de prótese, né? O sutiã interno é uma técnica que a gente chama de dual plane. Ela fica em 2 planos, uma parte embaixo do músculo, uma parte fora do músculo. Existem várias variações dessa técnica, não é uma técnica atual, ela já é descrita há muitos anos nos livros, nos artigos, e ela está sendo revisitada. Então, em plástica, a gente fala muito hoje em dia em tática e não em técnica. A gente tem a técnica principal e o cirurgião cria uma tática, uma diferenciação, mas seguindo ainda o protocolo daquela técnica para melhorar o resultado. Então, sim, chama sutiã interno, vulgarmente falando, porque o músculo sustenta a prótese, então ela movimenta menos, como se fosse um sutiã. E existem outros tipos de sutiã interno, que são suturas, que a gente dá os pontos internos na mama também, simulando um ajuste do espaço onde está a prótese, como se fosse a taça de um sutiã também. Então não fica igual aquela que é no músculo, que fica muito durinha, né? Muito Sim. certinha, mas também não fica igual a outra mais solta. Muito solto, Ela fica um meio exatamente. É termo. um meio termo. É o que mais tem sido feito hoje em dia, que a gente vê mais nos congressos, Essa né? que esses dias eu estava conversando, não lembro com quem, e alguém me falou sobre isso. Falou, coloca a prótese natural. Será que é disso que ela está falando? Não, natural é o formato da prótese. Então, algumas marcas de prótese têm formatos diferentes. Não, ela falou de algo assim, eu não lembro qual foi a expressão que ela usou. É como se injetasse uma gordura e tirasse só o excesso de pele, alguma coisa nesse sentido. Você está falando do enxerto de gordura na mama, que é outra técnica também mais moderna, que é a mamoplastia híbrida. Nessa técnica, a gente pode também colocar prótese,
mas nós complementamos o volume da mama ou ajustamos o formato da mama enxertando gordura, que é o que a gente conhece como lipoescultura, que antigamente a gente falava de lipoescultura, colocar gordura só no bumbum, né? Uhum. Hoje a lipoescultura você pode colocar gordura em diversos lugares do corpo, na face, na mama, nos músculos, como eu já comentei no primeiro bloco, né? Então a mamoplastia híbrida veio para isso, para complementar, arredondar mais a mama ou algum lugar da mama que tem algum defeito de preenchimento, você coloca uma gordurinha ali para complementar o desenho mamário. E essa gordura pode ser retirada de qualquer outra parte. De qualquer outra parte do corpo, desde que seja sua, né? Ainda vai chegar o dia que a gente vai passar a gordura de uma pessoa para outra. Eu não quero, não. A gente faz um banco de gordura, imagina? Vou doar, não quero nem vender, não. Gente, mas já pensou que máximo? Ia ser muito bom, né? Nossa, ia ser muito bom. As pessoas iam parar de ver a cirurgia plástica como recurso para emagrecer, né? São as lipos anuais, né? Que é horrível, né? A pessoa Sim. faz uma lipo por ano. E aí volta naquilo que eu falei, pessoal. Se a pessoa tem gordurinha dentro do abdômen, ela pode fazer quantas lipos ela quiser, que a barriguinha vai ficar lá. E a lipo é um processo operatório. Uma segunda lipo, uma terceira lipo, vai aumentando os riscos da cirurgia. Vai aumentando a chance de você ter dismorfismo, de você ter sequelas, de você ter fibrose a mais. Então, não é uma coisa, como a gente falou no começo dá pra também, ficar igual cortar o fazendo. cabelo todo mês. Entendeu? Tem E que sem ter... ver muito isso. É. Eu vejo muito isso. Eu De, também. é uma vez por ano, tá marcado todo novembro para ficar bonitinho em dezembro, outubro, tá fazendo. Falei, gente, como que pode? A lipo, a abdominoplastia, elas fazem parte de um grupo de cirurgias que a gente chama de contorno corporal. Então, é bem essa palavra, para melhorar o contorno, não para tratar uma questão... Obesidade. É. Eu tenho uma amiga que passou o pós-operatório dela de cinta ainda na choperia, Sim. tomando chopp, comendo batata frita. Antes dela tirar a cinta, já estava voltando. E o médico lá com mini infartos. Vendo isso, né? infartinho, Desesperado, Um né? infartinho por dia, né? Olha aqui, vai acabar nosso bloco. Mas já, Ai, meu Deus, já Olha que vai acabar. rápido. Eu quero saber o que que a gente vai ganhar aqui. Mas vamos lá. Gente. Abre aí pra gente ver. Ah, gente. Pra cá, Grazi, deixa Vai. eu abrir na câmera Abre aí, aqui. Carol. Olha que sacola linda, que chique. Você viu? A sacola é Adorei. personalizada, gente. Vocês estão vendo? É um carinho, viu, gente? Espero que vocês gostem. Com certeza, a gente vai gostar. A gente já gosta só de ter você aqui com a gente, Nossa, hoje o que eu aprendi já, né? só falta o dinheiro agora, porque eu já tô animada. Gastaiu aí, ó. Eu não sei. Aí, foi. Então, falta dinheiro, falta ir lá, ouvir tudo que precisa, Tudo que vem fazer, né? tudo que precisa antes. Você vai lá igual eu, achando que ia marcar a cirurgia pra semana que Amanhã. vem, e que na outra semana eu estaria aqui uma Barbie. Doce ilusão. Aí sai de lá falando, que médico chato, Não deixa eu fazer o que eu não é quero. possível. É assim. É, ele falou assim, você colocar prótese, agora você vai ficar com cara de gorda. Falei, em outras palavras, é isso, né? Acho que eu Aqui, ó, preciso só uma de uma faquinha. Eita, que tá só aumentando o suspense. hein? É, então, tá super embrulhado. Gente, tem mais um embrulho. Ó, É pra ficar curioso mesmo. Rasga esse que fica gostoso quando rasga. é. Ô, delícia. Olha Que legal! Eu adoro! Aproveitar esse tempo friozinho, né? Tomar um chazinho, né? Ai, Durante a entrevista. Ah, obrigada, obrigada. Nossa, eu amei. E delícia. verde, nossa É. cor. Viu como eu descobri? Muito obrigada. Ai, A adorei. gente amou. Que bom, fico feliz. Nossa, muito Um obrigada chazinho pra mesmo. nós. Ai, que delícia. Pronto, semana que vem já não tem que passar correndo no mercado comprar suco. Aí, ó. E agora no Fazer inverno é café. chazinho, né? Em vez do chá, Chazinho. do café, do suco, né? Vamos arrumar essa bagunça aí pra gente finalizar, que só falta 3 Prontinho. minutinhos. Mesa limpa. Quero te agradecer profundamente por estar aqui. Eu que agradeço. Muito foi um prazer obrigado imenso, mesmo. uma Foi delícia. muito Quero bom. voltar mais vezes. Né? Ah, por favor, por favor. Passou Venha mais. voando o tempo. Foi muito foi. bom, também nem Foi muito percebi. gostoso mesmo. Muito bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E assim, se ficou alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram. Ô, por favor.
tirar as dúvidas e qualquer coisa a gente também repassa para eles. Quero que vocês deixem aqui para a gente sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui. Se você gostaria de ser um entrevistado também, entre em contato conosco, ser um parceiro nosso, um patrocinador de um podcast que tem propósito. Nos chame no WhatsApp, que será um prazer ter você associado à nossa marca. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino